Seu Aloísio aprendeu a gostar de pássaros quando ainda era criança e morava na roça. A paixão fez ele se transformar em criador e se conscientizar sobre a importância de preservação da fauna e do meio ambiente. A partir da década de 80, quando começou a haver a questão do meio ambiente, a gente começou a se conscientizar que criar teria que ser de uma forma sustentável, e por isso a gente hoje tem essa visão, né, de usar o recurso natural de forma sustentável, criando os bichos de forma obedecendo às regras, às exigências legais. O hobby virou profissão. Ele trabalha como criador comercial de pássaros nativos desde 1995. Tem mais de 500 animais de espécies como curió, canário da terra e bicudo. Todos nasceram em cativeiro e têm anilhas de identificação, árvore genealógica, e as vendas são realizadas com nota fiscal. Esse animal tem que sair daqui, só sai daqui com a nota fiscal, com o devido pagamento do imposto, logicamente com a certificação de que ele tem origem de pais, mães e ascendentes que já foram nascidos também em ambiente doméstico. O criatório também se preocupa com o acasalamento. Usam sempre os melhores machos, um para cada 5 fêmeas, e assim conseguem aproveitar a qualidade genética. Sempre buscar os resultados em torneios, né? A gente vê filhos de campeões, irmãos de campeões, tios, parentes. E com base nesses resultados a gente procura fazer os acasalamentos. Os animais eles ficam ativos, né? Eles não ficam parados, ficam se movimentando. A fêmea começa sinais de ou rasgando o jornal, puxando pena do peito, que são sinais que ela está querendo reprodução, né? Aí se coloca o ninho para ela, aí começa as etapas para se iniciar um ciclo. Os criadores comerciais ainda devem cuidar da parte sanitária dos pássaros. Umidade do local, higiene, comida e água não podem faltar para o bem-estar deles. O principal é a higiene dos pássaros, né? Que tem que estar com boa alimentação, uma boa água, isso é importante também. Ele tem que estar com uma penagem correta, né? Assim, tá bem liso, tá bonito de pena, né? Tem que obedecer às regras exigentes, às regras vigentes, porque, como disse, se você estiver ligado a tráfico, se tiver alguma coisa nesse sentido, você está provocando um crime ambiental e sujeito às penalidades da lei. E não são somente os criadores comerciais que devem seguir regras. Os criadores amadores também devem estar de acordo com as leis, porque senão podem levar multas e até serem presos. Muitos criadores não têm seguido a legislação para a criação amadora. Em Pirassununga, no estado de São Paulo, um batalhão da Polícia Militar tem registrado ocorrências quase todas as semanas. As denúncias de animais silvestres em cativeiro aumentaram 60% nessa região no ano passado. Em Ribeirão Preto, a situação não é diferente. No quartel da polícia, dezenas de gaiolas apreendidas somente neste início de ano. Entre os pássaros mais apreendidos, destaque para o trinca-ferro. Alguns deles estão em extinção, como é o caso do curió. Aqui na nossa região, a gente tem uma diversidade de várias espécies de aves nativas, né, que a gente infelizmente encontra em situação irregular, né, mas também temos algumas que são mais comumente encontradas, como no caso o curió, o bicudo e o trinca-ferro. É onde ocorrências que nós temos com mais irregularidades nas anilhas. O principal problema encontrado nas operações, segundo o tenente, é com as anilhas, que são adulteradas ou até falsificadas. A polícia tem se especializado para identificar as irregularidades, o que fez crescer o número de flagrantes. A Polícia Militar Ambiental investiu em conhecimento técnico quanto às questões de fiscalização de anilhas, né, para verificar principalmente as questões de grafismo, medidas, situações de possíveis falsificações, isso também no sistema, né, porque muitas vezes o criador ele entra e faz uma coisa irregular pelo próprio sistema. Diante essa questão do crescimento de informações, de capacidade técnica, nós temos aí recentemente, desses 2, 3 anos, aumentado o número de constatações de falsificações e violações nas anilhas. Diogo explica que, para estar de acordo com a lei, o criador deve ter somente animais nascidos em cativeiro, registrados no sistema e com anilhas sem adulteração. O criador amador, ele tem uma responsabilidade a respeito disso aí. Ele vai criar uma ave, ele tem que saber
que a ave ela é de cativeiro e de forma alguma essa ave teve uma origem na natureza. Então, por exemplo, o criador amador, ele sabe que a ave é anilhada, ele tem que fazer uma verificação nessa anilha para verificar se ela não está cortada, se ela não está violada ou se ela não está de alguma forma adulterada, por exemplo, alargada. Se ele não fizer isso, ele receber essa ave, ele não sabe se ela veio ou não da natureza, né? Porque nós infelizmente estamos encontrando aí no caso várias aves com anilhas em problemas de falsificação e adulteração. Então precisa ser feita essa verificação. Se isso não acontece, além da apreensão, o criador paga multas que variam de R$ 500 até R$ 5.000 para pássaros em extinção, além de ser investigado pela Polícia Federal por crimes contra a fauna. De acordo com o delegado, entre os mais comuns estão de falsidade ideológica e de falsificação e adulteração de anilha. A perícia que identifica a irregularidade é feita na própria delegacia. Muitas vezes o criador acaba, por morte, por fuga, perdendo esse animal. Para que ele reponha o seu plantel de forma inadequada e ilegal, muitas vezes ou ele falsifica a anilha ou ele a adultera. Ou, no caso de morte, ele serra essa anilha, o que não é possível, o que não é permitido, e coloca em outro animal. Então, essa, com certeza, é a ocorrência de maior número que é trazida pela Polícia Federal, inclusive devidamente periciada, um crime material que deixa vestígios facilmente identificados pela fiscalização, principalmente da Polícia Militar Ambiental, e facilmente comprovado pela Polícia Federal. O delegado ainda explica que, dependendo do flagrante, o acusado pode ser punido com até 6 anos de prisão. Essa ocorrência sendo trazida pela Polícia Militar Ambiental até a Polícia Federal, será sim lavrado o auto de prisão em flagrante e não poderá ser arbitrada fiança na delegacia. Ou seja, a pessoa dependerá de uma análise judicial do caso. Então é um crime grave contra o meio ambiente e é um crime que vai trazer uma responsabilização penal pesada para o seu infrator.